Olá pessoal, então vamos fazer mais um videozinho sobre pórtico. Vejam que nesse pórtico a gente tem uma rótula no ponto C e isso modifica um pouquinho a nossa análise, né? Deixa ela um pouquinho mais extensa, mas também um pórtico isostático. Vocês veem que a gente tem quatro reações, né? Mas a rótula gera para nós mais uma equação, então a gente consegue trabalhar com esse pórtico como ele sendo um pórtico isostático. Nós temos aqui a reação vertical a reação horizontal a vertical do ponto e a horizontal do ponto E. Nosso primeiro objetivo aqui então, antes de começar a achar os esforços internos, é achar essas quatro reações para que a gente tenha a possibilidade de achar os esforços internos depois. Vamos separar aqui um pouquinho. Sempre quando a gente tem uma rótula, para a gente começar a nossa análise, nós precisamos dividir a estrutura na rótula, exatamente na rótula. A gente então teria esses dois segmentos de estrutura, né? Não tem necessidade aqui de manter a proporção, enfim, a gente precisa ter noção de como está isso aqui trabalhando. Então nós temos essa carga de 4 aqui, essa continua aqui, nós temos além disso a vertical do ponto A horizontal do ponto A horizontal do ponto e a vertical do ponto E. A gente consegue achar as reações nessa estrutura pelo fato de que essa rótula gera para nós uma condição. Essa condição é um ponto que a gente sabe o esforço interno. A gente sabe que aqui o esforço interno é zero, ou seja, o nosso momento fletor tem que ser igual a zero. De maneira então que se nós fizermos um somatório dos momentos no ponto C igual a zero, a gente tem que admitir que para isso aqui, para esse sisteminha, o somatório de momentos vai fechar igual a zero. Porque a gente poderia interpretar isso aqui como um corte, né? E nesse corte eu sei que o meu momento é zero, a gente tem essa questão, essa equação formada aqui. Então o que nós teríamos aqui? Essa carga de 4 com um comprimento de 2 metros em relação ao ponto C, gerando um momento negativo, tá? E ela estaria concentrada a 1 metro, né? Ela estaria concentrada mais ou menos aqui. Desculpem, é 4 vezes 2 é 8, não 1. Essa seria essa carga, a uma distância, assim, de 1 metro. Nós teríamos ainda mais a vertical do ponto E, que multiplica essa distância aqui, que é 2 metros, mais a horizontal do ponto E, que multiplica 3 metros igual a zero. Então, nós criamos uma equação. A gente vai simplificar essa equação aqui, ó. 2VE mais 3HE é igual a menos 8, passa para o outro lado, 8. Então, a gente tem uma equação. A gente ainda não achou as reações, mas a gente conseguiu criar mais uma equações. 4 incógnitas, uma mais as outras 3 equações do equilíbrio. A gente tem 3 equações, a gente consegue chegar no sisteminha, certo? Feito isso, a gente pode voltar para a nossa estrutura como um todo. A gente pode, por exemplo, pegar somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero e trabalhar da seguinte maneira. A carga de 4, ela tem um comprimento de 6 metros. E em relação ao ponto A, ela estaria aplicada na metade aqui da barra ABCD, ou seja, 3 metros. Seria um momento negativo em relação ao ponto A. A vertical A e a horizontal A, como passam pelo ponto, não geram momento. Nós temos ainda positivo a vertical E, que multiplica 6, e negativo a HE, que multiplica 2 metros. Não precisa ser metros aqui, né? Então, nós temos aqui que 6 vezes a vertical E, menos 2 vezes HE,
isso aqui vai ser igual a 4 vezes 6, 24, 48, 72. Certo? Nós temos duas equações só em função de VE. A gente consegue, então, resolver ela para que a gente tenha condição de achar nossas reações. Nós vamos, então, fazer um sisteminha, onde a gente tem 2VE mais 3HE, isso aqui é igual a 8, e 6VE menos 2HE, isso aqui é igual a 72. Se a gente pegar nossa calculadora para resolver esse sisteminha, a gente vai ver fácil que a vertical do ponto E, ela vai ser igual a aproximadamente 10,55 kN, e a horizontal do ponto E, ela vai ser aproximadamente 4,36 kN. Então, duas reações das quatro nós já achamos. Show de bola! Nós temos outras duas e nós temos duas equações ainda. Quais são as duas equações que nós temos? Somatório das forças em Y igual a 0. O que a gente tem em Y? A distribuída, menos 4, que multiplica 6 metros. Essa é a carga distribuída, a magnitude dela. Nós temos a vertical E, que a gente já sabe o valor, mais 10,55. E nós temos ainda a vertical do ponto A, essas três cargas só na vertical, isso aqui é igual a 0. Essa nossa vertical do ponto A, ela é igual a mais ou menos 13,45 kN. E assim achamos mais uma reação. Nossa última equação, somatório das forças em x igual a 0, nós temos o seguinte em x: a horizontal do ponto A. Só vou ter que voltar a corrigir aqui, pessoal, porque saiu um erro. Eu esqueci desse negativo aqui. Essa reação é negativa, tá? Eu peguei da calculadora, peguei só a magnitude e acabei esquecendo de botar o sinal. Isso aqui, menos 4,36, isso aqui é igual a 0. Então, a nossa horizontal do ponto A igual a 4,36 kN, essa sim positiva. Ok? Desculpem, pessoal, só corrijam aqui no raciocínio de vocês, provavelmente estava certo, né? Eu que errei. A gente tem um menos 4,36. Com isso, pessoal, a gente já achou nossas reações. A partir de agora, a gente já teria condições de achar nossos esforços internos, ou seja, verificar quantas seções a gente tem na estrutura, para daí, então, baseado nisso, achar nossos esforços internos. Quais seriam, então, nossas seções? De A até B, eu não tenho nenhuma carga concentrada. Então, é uma seção de A até B. B, C, D. Muita gente faz duas seções por causa da rótula. Não existe essa necessidade desde que não haja carga concentrada nessa rótula, tá? Então, nós podemos trabalhar com seção 2 de B até D. E aqui no final, na nossa seção 3, ela vai de D até o ponto E. Certo? Então, vamos lá. Nossa seção 1, o eixo da barra vale de 0, que é o ponto A, até o ponto B, que está a 5 metros de distância. Então, essa é a nossa seção transversal aqui. Essa é a barra. Nós temos aqui a reação de 4,36. Nós temos uma vertical aqui de 13,45. E os nossos esforços internos. Nossa convenção de sinal diz isso aqui, ó. Esse seria um momento positivo, uma normal positiva e uma cortante positiva. Isso é o que nossa convenção de sinais diz, né? Então, somatório dos momentos no ponto do corte é igual a 0. O corte está sendo feito aqui, tá? Então, isso aqui é igual a 0. A gente tem o quê? Momento positivo, né? Mais 4,36x. Isso aqui
é igual a zero. Momento igual a menos 4,36x. Nós temos ainda somatório das forças em y igual a zero, normal mais 13,45 igual a zero. Então a nossa normal é uma compressão de 13,45 kN. E por último, somatório das forças em x igual a zero, 4,36 mais a cortante igual a zero, nossa cortante igual a 4,36 negativo kilonewtons. Tá? A caneta aqui ficou difícil de visualizar, né? Menos 4,36 kilonewtons. Nossa seção 2, ela vai valer em toda a barra ABCD. Então ela vai de 0 até 6 metros. Olha, vem daqui até aqui no final. 4 mais 2, 6 metros. E ela tem um corte. Eu vou fazer menorzinho aqui o corte. Assim. 4,36. 13,45. A distribuída, que vale 4. E os nossos esforços internos, nossa convenção diz momento, cortante e normal. Então nós temos somatório dos momentos em x igual a zero. O que a gente tem gerando momento? 13,45 em relação ao ponto x, a gente tem momento. 13,45 vezes x. Vejam que a regra da mão direita diz que ele é negativo. Nós temos o que mais? Mais 4,36 vezes a altura total aqui, que é 5 metros, mais a carga distribuída, 4, que multiplica x. Esse valor aqui é a magnitude, né? Se tiver em 2 metros, é 4 vezes 2. E o ponto de aplicação seria x sobre 2, a metade do x, a metade dos 2 metros. E ainda gerando um momento fletor, ou o próprio momento fletor dentro do somatório, né? Então, nosso momento fletor é igual a menos 2x ao quadrado mais 13,45x mais, vamos ver, 4 vezes 5, mais ou menos 21,82, tá? Mais ou menos nessa faixa aí que dá esse 4,36 vezes 5. Eu estou usando todos os números na calculadora, deixei salvo, tá? Então por isso que pode dar uma diferença na multiplicação de vocês. Somatório das forças em x igual a zero. 4,36 mais a normal igual a zero. Normal igual a uma compressão de 4,36 kN. E com o somatório das forças em y igual a zero, nós podemos afirmar que 13,45 menos 4 que multiplica x menos a cortante igual a zero. Então a gente afirma que a nossa cortante é igual a menos 4x mais 13,45. Então aqui nós temos nossa equação e aqui nós temos nossa equação. Ok? Então agora nós temos nossa seção 3, na qual o esforço interno ele vai ser dado pela seguinte equação. Vamos dar uma olhada aqui. Barra DE. Então, S3, ela vai DE até o ponto D. Então, de 0 até 3 metros. O esquema da nossa seção seria basicamente isso aqui, aonde a gente viu lá que eu errei, né, o sinal 4,36 kN da nossa horizontal E, a nossa vertical do ponto E
ela deu 10,55 positivo. E nós não temos nenhuma carga na barra, né? O esforço interno aqui seria o momento, a cortante e a normal. Vejam que essa aí é a convenção que a gente acordou, né? Tem até um vídeo aí falando dessa convenção. Somatório das forças em x igual a 0, menos 4,36 mais a cortante igual a 0, cortante igual a 4,36 kN. Somatório das forças em y igual a 0, aqui a gente vai achar a nossa normal, 10,55 mais a normal igual a 0, nossa normal igual a menos 10,55 kN, ou seja, nós temos aqui nessa normal uma compressão na barra. E por último, somatório dos momentos no ponto do corte igual a 0, menos 4,36 vezes x, mais o momento igual a 0, o momento é positivo de 4,36 vezes x, certo? Então nós temos aí nossas três equações, certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo nós faremos os diagramas dos esforços internos para esse pórtico. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e aguardem um segundinho aí para que a gente possa postar o próximo vídeo, no qual vai constar os diagramas dos esforços internos para essa estrutura.